O que a gente vai falar aqui é sobre grupos de simetrias, grupos e simetrias, ou grupos de simetria. Tá? Simetrias são uma coisa que fascina a humanidade há uma série de anos, e aí vocês podem ver vários padrões aí de vários povos diferentes, né, com uma padronagem que tem alguma coisa de simétrico, né, de repetitivo. Esses padrões são muito importantes para a gente entender coisas, né? Então, a gente vai começar aqui por falar na simetria, e uma coisa que eu gostaria de falar, então, é sobre esse livro fantástico, né, escrito por um matemático de primeira linha, o Hermann Weyl, né? Ele deu contribuições muito substantivas, né, a uma série de áreas de matemática e que tiveram consequências bastante importantes, tanto em mecânica quântica como relatividade geral, e até ele começou ali o que viria a ser conhecido como teorias de gauge e que deram depois origem às teorias de cordas, supercordas, etc. Bom, se você pega um quadrado e se você roda ele, digamos assim, numa rotação horária ou anti-horária, né, de 90 graus, você não vê essencialmente nenhuma diferença entre um e outro. Né? Mas se você rodar ele por 45 graus, você chega numa outra situação que você reconhece como diferente. Né? Na outra você não vê diferença nenhuma. Tá? Da mesma forma, essas faixas aí, elas têm uma série de simetrias, né? Ela tem simetria por translação, né? A gente está pensando que isso aí se prolonga, essa faixa se prolonga indefinidamente no plano, né? E, portanto, você pode escorregar ela para a esquerda, para a direita, tá? Ou então você pode colocar um espelho aí no meio, tá? Na vertical, de um lado, do outro, parece a mesma coisa. Se você também espelhar ela através de uma linha central ali, um espelho ali na linha central, refletindo para cima e para baixo, também vai dar a mesma coisa. Então, tem uma série de simetrias aí nesse negócio. Então, a gente pode ver que esses movimentos que a gente realiza, tá, com esses objetos, né, e permanece a mesma coisa, né, eles medem quando... Eles são uma medida, é um jeito da gente medir a simetria. Tá? É essa coisa visual que a gente vê. Tá? A gente percebe, digamos assim. Tá? E esse aqui, quais simetrias ele tem? Tá? E esse outro daqui? A gente vê alguma... Se a gente ficar rodando aí com alguns ângulos, aí também vai dar certo. Mas será que tem outras? E esse daí, ainda mais, né? Bom, vamos olhar aqui o pentágono. Ele é um pentágono regular, né? Todos os lados e ângulos, todos os laterais, né? As arestas e os ângulos são os mesmos, né? E programas descobrir que movimentos podem ser realizados sobre o pentágono da forma que não percebamos que houve movimento. Isso é, queremos descobrir as suas simetrias. Tá? Então aí, para facilitar, vamos considerar que ele tem centro na origem e os vértices coloridos de diferentes formas, né? Para a gente ver que ele está se movimentando, mas a gente sabe que aquelas cores ali não fazem parte do pentágono. Né? Então a gente tem ali a primeira bolinha vermelha ali em cima, depois ela dá uma deslocada para a esquerda. Né? Essa deslocada é através de uma rotação do ângulo 2π sobre 5 no sentido anti-horário. Tá? E uma rotação dessa natureza, ela é escrita, tá? Porque o centro é na origem e tudo mais, né? É escrita como uma matriz, né? Matriz de rotação, né? Que está daí cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Tá? Essa é a matriz que faz esse movimento, né? De 2π de ângulo θ. Tá? E, portanto, você vai vendo que você vai fazendo, vai repetindo essa rotação, né? Aí você obtém a bolinha lá no canto inferior esquerdo, depois no canto inferior direito, depois mais ali para a direita, né? Dependendo do ângulo, né? A partir daquele inicial da bolinha lá em cima, né? Para você chegar na última,
no último pitacto que tem a bolinha vermelha, você tem que rodar por um ângulo de 4 vezes 2π sobre 5, tá? Ou então você rodar, né, 4 vezes, né, por ângulo de 2π sobre 5. Você roda uma vez, depois roda de novo, depois continua rodando, etc. Né? Pois bem. Então, as rotações são isso. Note que essas rotações mantêm inalterada a visualização do pentágono regular. Essas rotações revelam algumas das simetrias do pentágono. As rotações têm propriedades interessantes, né? Você vê aí que quando R de θ, quando θ é zero, você tem aí cosseno de zero, então fica aí a matriz identidade, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? E ela tem ainda mais essa propriedade muito interessante, que é bastante razoável, que é expressa por essa igualdade. Né? Se você rodar por um ângulo θ2, né? E depois rodar por um ângulo θ1, que corresponde a essa produto aí, Rθ1 vezes Rθ2, né? Apesar do R1 aparecer, R de θ1 aparecer antes, e o Rθ2 aparecer depois, mas na verdade, quando você vai fazer a rotação, você está começando primeiro é assim que funciona com matriz e as transformações. Você primeiro aplica, porque você vai multiplicar por um vetor aí na direita dessa matriz de Rθ2, né, um vetor lá em R2, aí você vai multiplicar e depois é que você vai multiplicar pela Rθ1. Muito bem, mas de uma forma a gente sabe que geometricamente isso aqui é igual a você rodar direto por um ângulo de θ1 mais θ2. Tá? Você pega o objeto e roda por um ângulo de θ1 mais θ2, é a mesma coisa que você dividir isso entre duas etapas, digamos assim. Rodar primeiro em θ2 e rodar depois em θ1. Tá? Pois bem, mas a matriz, quando é de rotação de ângulo θ, né, é cosseno θ, etc. Né? E, portanto, a de θ1 mais θ2 vai ser a mesma coisa. Vai ser cosseno de θ1 mais θ2, seno de θ1 mais θ2, menos seno de θ1 mais θ2, etc. Isso é um jeito. Mas a gente também sabe multiplicar matrizes. Tá? Então, quando a gente multiplica a matriz do Rθ1 vezes o Rθ2, o que vai acontecer é que você vai conseguir aí essas fórmulas aí que a gente sabe, né? Seno A, cosseno B. Né? Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A, né? Que é a fórmula da soma, do seno da soma. Tá? Além disso, a inversa da matriz R de θ é qual? É R de menos θ. Tá? E dá para ver por quê. Porque quando você aplicar uma seguida da outra, o θ1 vai ser θ e o θ2 vai ser menos θ, então vai dar a soma de θ com menos θ vai dar zero. Né? E aí você obtém ali a matriz que é a R0, que é a identidade. Né? Ou seja, em símbolos, R de θ a menos 1 é igual a R de menos θ. Tá? E você também pode observar que, então, a inversa, né, é a transposta. Né? Porque a matriz de R de menos θ, né, olhando lá para cima para a matriz de R θ, você vê o seguinte, como é que vai ser a matriz de R de menos θ? É só substituir lá na matriz o θ por menos θ. Então vai dar cosseno de θ, porque cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ. E lá onde tem o seno de θ, que você vai substituir o θ por menos θ, vai passar a ser menos seno de θ. Tá? E lá em cima, onde tem menos seno de θ, vai passar a ser seno de θ. E no cosseno embaixo vai continuar a mesma coisa. Então, você vê que o menos seno que estava em cima passou para baixo, né? E o que estava, o seno de θ passou para cima, então é a transposta. Então, a inversa é a transposta. Okay? E se a inversa de uma matriz é transposta, significa que ela é uma matriz ortogonal, porque a matriz ortogonal é aquela que ela vezes a transposta e a transposta dela é igual à identidade.
Bom, e aí agora você tem uma tabela do produto das matrizes de rotação A por B, A vezes B, não é? A está na vertical, B está na horizontal, né? Tem essas matrizes, que são as matrizes de rotação aí que a gente tinha do pentágono, né? E aí você vê que isso aí, por exemplo, se você pega ali com A igual a R de 2π sobre 5 e multiplica pela R de 6π sobre 5, que tá aí, o produto é R de 8π sobre 5. Tá? Então é amarelinho ali. Mas você também poderia fazer o contrário, você poderia multiplicar R de. Trocar a ordem. Né? Você multiplica primeiro R de 6π sobre 5 vezes R de 2π sobre 5. Vai dar o mesmo valor, tá? Está indicado aí em amarelinho. Tá? E se você olhar isso aí, significa que A vezes B é igual a B vezes A. Tá? Você está fazendo um produto de duas matrizes e nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Mas nesse caso aí das cotações, isso é verdade. Tá? E por causa disso, essa tabela de multiplicação aí, tá? Ela tem essa simetria. Tá? Ela é simétrica, é uma matriz simétrica ao longo com relação à diagonal principal. Tá? E com isso, esse conjunto é chamado de um grupo, tá? E por, por ter essa propriedade de A vezes B igual a B vezes A, é chamado um grupo comutativo, tá? Ou abeliano. Tá? Mas esse não é o grupo das simetrias do pentágono. Né? Ele faz parte do grupo das simetrias do pentágono, né? Mas o pentágono tem outras simetrias. Tá? As reflexões. Né? As reflexões aí, a reflexão aí vertical, por exemplo, você põe um espelho aí na vertical, tá? E aí você tem uma reflexão indicada aí nesse produto cartesiano, nesse plano aí cartesiano, você tem o ponto xy e vai no ponto menos xy. Né? E essa reflexão a gente vai chamar de E0. Né? E0 porque é espelhamento, para a gente se lembrar daqui. É tipo, tem um espelho ali, tá? Então, E de E0 aplicado no vetor xy, como está indicado aí na equação, dá menos xy, tá? Mas isso pode ser representado pelo produto da matriz menos 1, 0, 0, 1, multiplicado pelo vetor xy. Tá? Vai dar exatamente menos xy. Tá? Então, ou seja, a matriz desse espelhamento é menos 1, 1. 0, 0. Ok, mas ele tem outras reflexões que também são que também existem aí. Tá? Por exemplo, você pode fazer. A gente fez ali uma reflexão com relação ao eixo vertical, mas você pode pegar um eixo aí começando num dos vértices, né? E indo em direção de forma perpendicular uma aresta oposta, uma aresta oposta, né? E aí também você pode ver que ele tem essa simetria, né? Você passa para um lado para o outro, espelhando aí, você não vê nenhuma diferença no pentágono. Então, esses espelhamentos também fazem parte do grupo de simetrias do pentágono regular. Tá? Mas como é que a gente pode escrever essa simetria, esse espelhamento aí? A gente pode, usando as rotações e o espelhamento básico que a gente está considerando aqui como sendo o vertical. Tá? Você faz o seguinte, ó, vamos ver assim, por exemplo, esse espelhamento aí com relação ao eixo que está aí num ângulo fazendo 2π sobre 5 positivo na direção anti-horária com relação ao eixo vertical. Tá? Primeira coisa para você fazer a reflexão, você pode fazer o seguinte: bom, antes de fazer a reflexão, eu vou rodar ele para a posição vertical. Então eu faço isso com uma rotação de ângulo menos 2π sobre 5, tá? Como está indicado aí nessa produto de matrizes. Tá? Depois você faz o espelhamento. E agora você roda de volta, tá? Pelo ângulo agora 2π sobre 5, tá? Porque você vai rodar na direção horária, anti-horária. Tá? Ok. Então, há um ângulo de rotação nessa representação aí, por causa, você está usando senos e cossenos, e os senos e cossenos têm periodicidade de 2π, tá? Você pode trocar o ângulo θ por
θ mais 2π, ou θ menos 2π, ou θ mais 4π, etc. Tá? E assim, a rotação aí de menos 2π sobre 5 vai ser igual à rotação de 8π, né? Sobre 5. Por quê? Bom, 2π é igual a 10π sobre 5, que a gente coloca com essa representação, porque os ângulos aqui são todos sobre 5, né, digamos assim, alguma coisa sobre 5. Então, se você somar aí a esse menos 2π sobre 5 esse 10 sobre 5, você vai obter 8π sobre 5, e é por isso que essas duas rotações são iguais. Ok? Então você pode eliminar os negativos aí, só usar os positivos, e com isso, então você poderia utilizar essa tabela daqui para ver o que é que acontece. Né? Bom, você não vai precisar disso aqui, mas nesse momento. Tá? Pois bem. Então, vamos agora, já vimos aí as simetrias todas do pentágono, vamos ver o que é um grupo diedral. Tá? Tem um nome bacana, difícil, né? Interessante, vamos lá. Grupo diedral D5 das simetrias do pentágono regular. Tá? O grupo de simetrias do pentágono tem 10 elementos. Tá? São a identidade, aquelas 4 rotações que a gente identificou, e mais os 5 espelhamentos, né? Porque tem 5 vértices, 5 espelhos, digamos assim. Analogamente, o grupo de simetrias de um polígono regular com n lados, o grupo diedral Dn, tem 2n elementos. Tá? N rotações, incluindo a rotação trivial, que é a identidade, né? E n espelhamentos, uma para cada vértice ou aresta do polígono. Tá? Então, você vê ali, no caso do diedral 5, você tem lá 5 rotações. Ah, não, parecem 4. Não, mas tem a rotação de ângulo zero, é uma rotação trivial, tá? É a identidade. Grupo. O que é o grupo, afinal? O grupo é uma estrutura algébrica consistindo de um conjunto e uma única operação binária, né? Ou seja, envolvendo 2 elementos, com propriedades que a gente vai discutir mais tarde. Tá? Ou seja, um grupo é um par ordenado. É um conjunto, G, e uma multiplicação que a gente está indicando por estrela aqui, um produto, uma operação binária. Tá? Parecido com uma multiplicação. Ok? Bom, a teoria de grupos é a linguagem perfeita para se falar em simetria, tá? Como a gente vai ver ao longo dessa aula daqui. Tá? Assim, o conjunto D5 das simetrias do pentágono regular é um grupo com operação binária estrela sendo a multiplicação de matrizes. Tá? O grupo diedral das simetrias do pentágono regular, o grupo das rotações preservam o pentágono e é um grupo. Já o conjunto das reflexões, que também preservam o pentágono regular, não é um grupo, por 2 motivos. Primeiro, porque a identidade não está lá, e um grupo sempre tem identidade. Mas mesmo colocando lá, isso não resolve o problema. Tá? Por quê? Porque o produto de 2 reflexões não é uma reflexão, é uma rotação, ou seja, cai fora desse conjunto. Então, esse conjunto não pode ser um grupo, porque conjunto, quando, o grupo, quando você faz a multiplicação lá entre 2 caras, tem que continuar dando um cara deles lá. Né? É um grupo? Vai sair do grupo? Não pode sair do grupo. Né? Então, vamos dar aqui assim, o produto de 2 reflexões não é uma reflexão, é uma rotação. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui dessas 2 reflexões aí, desses 2 espelhamentos, né? Com 2π sobre 5 e 8π sobre 5, né? Desses ângulos. Então, pela representação, nós temos que esse primeiro espelhamento é rotação de 2π sobre 5 vezes o E0 vezes a rotação menos 2π sobre 5, a outra aparece rotação 8π sobre 5, é 0, a rotação de menos 8π sobre 5. Tá? Aquelas 2 rotações ali do meio, menos 2π sobre 5 vezes 8π sobre 5, você sabe que você soma para você os ângulos, então você vai obter 6π sobre 5. Tá? E aí você então tem aí o produto de 5 matrizes. Aí você calcula o determinante disso. Tá? O determinante do produto é o produto de determinantes. Show de bola. Mas como é que é o produto, qual é o determinante de uma matriz de rotação? Sempre, qualquer matriz de rotação, o determinante é igual a 1, né? Pela aquela propriedade lá que a gente conhece do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tá? E o do espelhamento? Do espelhamento é 0, tá? É menos 1. Tá?
Na verdade, de qualquer espelhamento aí, também vai ser menos 1, tá? Porque ele é o produto de uma rotação, vezes um espelhamento, vezes outra rotação no sentido inverso, né? Mas aí você calcula o determinante desse produto, é o produto de determinantes, e como o determinante das rotações é 1, então vai dar só do experimento é 0 e, portanto, dá menos 1. Tá? Assim, o sinal do determinante, mas o sinal desse determinante, desse produto aí de duas matrizes, que vai dar o produto dessas, como a gente viu, o produto do espelhamento de 2π/5 e o espelhamento de 8π/5 pode ser escrito como o produto de 5 matrizes. Né? E aí, então, o determinante vai ser o determinante dessas daí, mas aí, como o determinante das rotações é 1, né? Então só vai sobrar o determinante do E0, que é menos 1, mas ele aparece 2 vezes, então vai ser menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, o sinal é positivo, então é uma rotação, não é uma reflexão. Tá? Eu não vou dar mais detalhes, porque aqui você pode concluir isso, mas certamente não é um espelhamento. Certamente não é um espelhamento. Tá? Tá, mas então só porque é 1 é rotação? Não, não é verdade isso. Mas aqui eu não quero complicar demais, mas essa aí é um motivo que garante que não é uma rotação, não é um espelhamento. O produto de 2 espelhamentos não é um espelhamento. Ok? Então a gente tem esse grupo daí, né? Mas ele não é comutativo. Por quê? Porque o que é um grupo comutativo, ou abeliano, né? Se for verdade, se for sempre verdade que o produto de A vezes B é igual a B vezes A para todos os elementos A e B do grupo. Né? E aí, então, a gente basta ver um exemplo em que isso não ocorre. Né? Às vezes ocorre. Né? Você tem lá a identidade, multiplica identidade vezes uma rotação é igual a rotação vezes a identidade. Tá? Mas isso não diz que o grupo é comutativo. Diz que esses dois elementos comutaram. Tá? Mas, para ele ser comutativo, com todo mundo, o produto não pode importar a ordem. Tá? A vezes B é igual a B vezes A para todo mundo. Tá? Então basta arranjar um exemplo em que isso não acontece para você chegar à conclusão que o grupo não é comutativo. Então tem aí o experimento de 2π/5 vezes o experimento de 8π/5, fazendo a conta, primeiro você representa lá os espelhamentos usando o espelhamento padrão, lá, o vertical e as rotações, e aí você chega à conclusão que o que você chega à conclusão? Eu acho que você chegou a uma conclusão meio errada aqui, né? Não é isso? Chegou a uma conclusão meio errada. Por que eu falei que é isso? Hum, é, tem alguma coisa errada aqui, mas aí depois vocês veem aí como corrigir isso. Para chegar à conclusão que um não é igual ao outro. Ah, sei lá. Bom, como fazer essa conta do jeito geométrico? Tá. Não, veja bem, agora me lembrei aqui. Eu dei a resposta, eu só não justifiquei aí como é que dei a resposta. A resposta está correta. Tá? R de a rotação, essa produto desses espelhamentos daí vai dar a rotação de menos 2π/5, que portanto é igual à rotação de 8π/5. E a de baixo vai dar rotação de 2π/5. São diferentes. E eu vou mostrar aqui como é que a gente faz essa conta, tá? Geometricamente. Na verdade, eu vou mostrar de duas formas. Uma é usando aqui geometricamente. Tá? Como é que vocês poderiam fazer? Tá? Vocês poderiam realmente, você tem todas essas matrizes, tá? É uma contaria monstruosa, tá? Mas é possível fazer e você iria chegar à conclusão, né, que o resultado é esse mesmo. Tá? Não vale a pena porque tem um jeito geométrico mais simples, né? E aí, nesse caso aqui, é interessante você pensar geometricamente. Tá? Então, como fazer a conta de jeito geométrico? Tá? Bom, você tem lá que você escreveu aquele produto como aquelas 5 produtos de matriz ali, não é? R de 2π/5 é 0,
etc., até R menos 8π sobre 5. Então a gente sabe que a gente pode ir fazendo isso por etapas, e começando pela etapa da direita, que é o R de menos 8π sobre 5. Como a gente não gosta de negativos, a gente soma aí um 10π sobre 5, chega à conclusão que ali é R de 2π sobre 5, tá? E a um ângulo de rotação pode ser somar ou subtrair um múltiplo inteiro de 2π, né? 10π sobre 5 é isso, né? E, portanto, você tem ali, para facilitar a nossa vida, a gente tem ali, a gente colocou ali letrinhas ali, A, B, C, né? Antes era bolinhas, agora são letrinhas. E não precisa de todas para fazer o que a gente vai fazer, porque a gente só vai... enfim, só precisa disso aí. Então, a primeira coisa, a gente roda na direção anti-horária, né? Por 2π sobre 5. Aí o A vai lá para baixo, o B vai ali para o lado e o C para cima. Tá? Aí depois você faz o espelhamento, tá? Mas você está fazendo um espelhamento vertical. Então é um espelho, então o C fica no lugar onde está, porque ele está em cima do espelho, o B e o A passam para o país da Alice, né? Do outro lado do espelho. Né? Alice no País das Maravilhas. Aí você faz a rotação lá por 6π sobre 5. Então você vai ter que ver aí que você vai ter que, o A vai ter que pular 1, 2, 3, e ele vai passar o A quando roda 2π sobre 5, depois vai para o C, mais 2π, 4π sobre 5, e quando chega no 6π sobre 5, o A fica aí nesse lado direito e esquerdo, aí para cima. Tá? E, bom, sabendo onde o A vai, os outros vão estar na frente dele, digamos assim, na direção da rotação. Então o B vai lá para baixo, o C também lá do lado, no canto inferior direito. Tá? Aí você faz o espelhamento, a mesma coisa. Agora ninguém está em cima do eixo, então todo mundo muda de lugar. Né? O B troca com o C e o A vai para uma casa que não estava ocupada por ninguém. Agora você faz a rotação, então pronto, você chegou ali na rotação, né? E agora você só precisa ver que rotação é essa. Né? Final. Essa rotação daí, veja bem, é só pegar, você só tem que comparar o início lá no canto, na esquerda, com esse aí, com o resultado na direita. Tá? E você vê que basta rodar o pentágono original, né, por um ângulo de menos 2π sobre 5, que, ou seja, no sentido horário, no ângulo de 2π sobre 5, portanto, significa menos 2π sobre 5. E, portanto, esse é o resultado, tá? Desse produto desses espelhamentos aí. Mas a gente também pode fazer isso usando variável complexa, de uma forma muito interessante. Então, como eu não tenho certeza se vocês se lembram de variável complexa, lá, que vocês aprenderam no ensino médio, ou sei lá onde, em equações diferenciais e tal, vou lembrar aqui rapidamente. Né? Aqui, o número complexo pode ser escrito como z igual a mais ib, você pode aumentar ele no plano. Tá? O A fica no eixo do x e o B no eixo dos y. Né? O i é um número imaginário puro, tal que i ao quadrado é igual a menos 1, e a multiplicação dos números complexos é simplesmente de dois números complexos, né? A z1 vezes z2, que o z1 é a1 mais ib1, e o z2 é a2 mais ib2. Como é que a gente faz? A gente simplesmente distribui essas somas aí e o produto, tá? E usa a propriedade que i ao quadrado é igual a menos 1. Tá? E depois, então, você faz isso, aí você agrupa o pessoal que tem o i e o pessoal que não tem o i, você obtém essa fórmula daí linda, esquisita, mas perfeita. Mas nos complexos tem uma operação interessante, que é o complexo conjugado, Z barra, né? Que você pega e troca o i, o mais i, por menos i. Né? Isso aí é correspondente, assim, no plano cartesiano, a um espelhamento, o nosso espelhamento vertical. Né? Que você pega lá o A. Não. É um espelhamento com relação a um eixo horizontal, que está ali no plano cartesiano de cima. Tá? O Z vai para Z barra, né? E descendo do primeiro quadrante para o terceiro quadrante. Né? Ele vai de A mais IB para A menos IB ali para baixo. Ok?
E, portanto, usando isso, né, você vê que se você agora... o Z barra está ali embaixo. Aí, se você multiplicar por menos, ele vai para o terceiro quadrante. Tá? Ou seja, se você fez o complexo conjugado, ele desce para o quarto quadrante, e quando você multiplica por menos 1, ele vai para o terceiro quadrante. Então, o resultado é que a operação que faz menos Z barra leva um ponto do primeiro quadrante para um ponto no terceiro quadrante. Tá? Já as rotações por ângulo θ são dadas pela multiplicação por E e θ, né? E usando aquela famosa fórmula que E e θ é igual a cosseno θ mais I seno θ. Tá? Então, qualquer número complexo também pode ser escrito como R vezes E e θ. Tá? O raio, digamos assim, a distância que está à origem, que é raiz quadrada de A2 mais B2, e o θ, que é o ângulo que isso faz com a horizontal, né? Que é dado por arctangente de B sobre A. Tá? É tipo coordenadas polares. Tá? Então, com isso aí, a gente consegue fazer isso aqui, né? Descobrir quanto é que é o espelhamento de 2π sobre 5 vezes o espelhamento de 8π sobre 5. Tá? Como é que a gente faz isso? Olha, você tem que... o espelhamento tem todas essas rotações aí e o espelhamento vertical. A gente já sabe como fazer o espelhamento vertical no número complexo, é menos E barra. E a rotação a gente também já sabe, é E θ. Tá? Então, se você pegar assim e pensar que você vai multiplicar um par ordenado XY, né, por essas rotações todas, é a mesma coisa que multiplicar por uns... mesmo se fosse em complexo, por fazer por Z barra. Então, a primeira coisa que você faz ali é uma rotação por um ângulo de menos 8π sobre 5. Então, você vai multiplicar o Z por E elevado a menos I 8π sobre 5. Porque você tem que, para rodar por ângulo θ, você multiplica por E e θ. Né? E aí, portanto, você multiplica esse Z por esse daí. Aí você, depois, o espelhamento é o quê? Vai complexo conjugado, que você passa uma barra em cima, né? E põe um menos na frente. Tá? Aí a próxima coisa é uma rotação de 6π. Então tá aí, E elevado a I 6π sobre 5. Aí depois você, de novo, faz um espelhamento. Ou seja, põe um menos na frente e uma barra em cima. Tá? Aí depois a rotação por E e 2π sobre 5. Muito bem. Então agora você é só ir fazendo as contas. E sabendo uma propriedade que eu esqueci de falar, mas estava lá escrito, né? Que é que... cadê? O complexo conjugado do produto aí no meio, aí, né? na quarta linha de baixo para cima. O complexo conjugado do produto Z, o complexo conjugado de Z vezes W, é o complexo conjugado de Z vezes o complexo conjugado de W. Né? Ou seja, o complexo conjugado do produto é o produto dos complexos conjugados. Tá? Então, usando isso, aí a primeira coisa que você vai fazer é aquele que está ali, o E menos I 8π sobre 5 vezes o Z. Tá? Então, você vai botar o complexo conjugado do E, não, na verdade... não, eu não fiz primeiro esse. Eu fiz. Não, o que eu fiz? Não, a primeira coisa eu tirei o menos, não é isso? A primeira coisa eu tirei o menos, pronto. O menos sai para fora, tranquilo. Aí depois, a primeira coisa... eu acho que eu esqueci aí alguma coisa. Eu esqueci aí a barra. Não esqueci. Não esqueci não. É porque o complexo conjugado do complexo conjugado é ele próprio. É uma propriedadezinha que eu não coloquei, mas é simples. Então, quando você faz o complexo conjugado, a barrona aí, tá? Tem dois caras ali. Um que é o E 6π sobre 5 e o outro que é a barra do E a menos I para Z. E 8πz. Tá? Então, quando você tira, você vai trocar pelo o complexo conjugado de cada um deles produtados. O do primeiro é menos E elevado a menos I 6π sobre 5. E o do segundo é uma barra da barra, é o conjugado do conjugado. Portanto, é o próprio cara. Então, aparece ali o EI 8π sobre 5Z.
Bom, agora você soma todos os ângulos, tá? E aí você obtém lá I 12π sobre 5. Aí você soma 10π sobre 5, obtém menos 2π sobre 5. Aí você soma mais 10π, você obtém 8π sobre 5. Pronto, então você já sabe que a rotação é 8π sobre 5. Foi assim que eu conferi, né? Porque aqui geometricamente eu acho que eu errei e depois eu conferi aqui. Ou o contrário, eu fiz o erro aqui e depois conferi com o geométrico. Mas, enfim, então aí duas formas de fazer. Bom, vamos então falar sobre grupos agora. O que é um grupo? Né? Um grupo é um par ordenado, como a gente já falou, que é um conjunto, né? E uma operação, né? Ele pode ser finito ou infinito, né? É chamado de identidade do grupo. Estrela é uma operação binária, um produto. Ou seja, estrela é uma função de G vezes G em G, que pega G1 em G2 e leva em G1 vezes G2. Mas, com a seguinte propriedade, tá? A associatividade. Para todos os G3, se você fizer a operação de G1 vezes G2 e depois multiplicar por G3, é a mesma coisa do que multiplicar primeiro o G2 e G3 e depois pré-multiplicar isso por G1. Tá? O elemento de identidade é que G vezes E vai ser igual a E vezes G e sempre vai ser igual a G. Ou seja, a identidade não altera quando o produto é o outro, não mexe no outro. Né? O inverso do elemento. Para todo elemento G, existe um elemento G em Gzão, denotado por G a menos 1 e chamado de inverso de G, tal que quando você faz o produto de um lado do outro, vai dar a identidade. Okay? Isso é um grupo. Um grupo, como a gente já falou, é comutativo ou abeliano se para todos os caras G1, G2, G1 vezes G2 é igual a G2 vezes G1. Tá? E o inverso de um elemento pode ser ele próprio, né? Às vezes acontece. Tá? Por exemplo, o inverso da identidade sempre é a identidade. Tá? Quer dizer, o inverso da identidade é a identidade. Tá? Por quê? Porque a identidade vezes ela dá ela mesma. Porque ela, né, ela com qualquer outro cara dá o outro cara, então ela vezes ela mesma vai dar ela mesma, né, que é o outro. Tá? Mas às vezes tem outros que também a inversão é ele próprio. Tá? É um exemplo simples, né, que é o espelhamento, né, espelhamento vertical. Né? Qual é o inverso do espelhamento? É ele mesmo. Tá? Você aplica ele e depois aplica ele de novo, o mesmo espelhamento, então você vai voltar à situação original e, portanto, você tem uma identidade aí. Você vai ter um resultado como identidade, tá? Ou seja, o inverso do espelhamento é ele próprio. Então, em retrospectiva, é o grupo de Edrall sim. Tá? Ele tem, é um grupo de simetrias de uma figura geométrica, né? Com 10 elementos, com 5 rotações, incluindo a rotação por ângulo zero, o elemento de identidade do grupo e 5 espelhamentos. Ele tem um subgrupo. O que é um subgrupo? É um subconjunto do grupo que ele próprio é um grupo, com a mesma operação binária. Né? Então, em particular, quando você fizer produtos dos elementos desse subgrupo, né, não pode cair fora desse subgrupo, né? Não pode ir para um outro elemento do grupo. Tá? Então, no caso do grupo de Edrall, o grupo as rotações é um subgrupo. Né? As rotações por múltiplos de 2π sobre 5 é um subgrupo. Né? Mas ele não é apesar das rotações formarem um grupo abeliano, né? As rotações comutam, ou seja, se eu rodo por um ângulo alfa e depois por um ângulo beta, é a mesma coisa do que rodar por um ângulo beta e depois rodar pelo ângulo alfa, né? Isso é comutativo. Tá? O subgrupo é abeliano, mas o D5 não é abeliano. Né? Agora, nós não fizemos a tabela de multiplicação do grupo D5. Tá? A gente fez tabelas. Quando é que você pode fazer tabelas? Quando
o grupo tem um número finito de elementos, né? Nós só fizemos do subgrupo de rotações, aquela tabela lá. Tá? Mas também a tabela muito grande também já começa a complicar, eu nem eu consigo colocar aí na transparência a tabela do grupo de multiplicação do D5. Tá? Mas a tabela de multiplicação de um grupo abeliano, como a gente já notou lá, é uma matriz simétrica, é uma tabela simétrica a partir da diagonal principal da tabela, digamos assim. A tabela não tem diagonal principal, que tem a matriz, mas tudo bem, vocês entendem, né? As posições na tabela, né, que tem mesma a profundidade e mesma lateralidade, digamos assim. Tá? É o I e o J lá da tabela. A tabela das rotações do pentágono é simétrica, mas a do D5 não é, exatamente porque o D5 não é um grupo comutativo, por causa que a gente já viu lá isso antes. Um exemplo. Bom, exemplo simples de um grupo. A soma vale para ser a operação do grupo? Vale, tá? Conjunto de números inteiros, Z, com a operação soma, é um grupo comutativo, Z mais, né? O elemento de idade é o zero, o inverso, aí é o inverso aditivo, não é multiplicativo, porque é a operação de soma, de um elemento, Z é menos Z. Exemplos muito semelhantes é o conjunto dos números reais com a soma, o conjunto dos números racionais, as frações, com a soma, né? Conjunto das matrizes retangulares ou quadradas, né? M por N, né? Com a soma, tudo isso são grupos e todos eles são grupos comutativos, né? R2+, né? Conjunto dos pares ordenados de números reais com a soma de vetores, também é um grupo, e é conhecido como grupo das transações em R2, pela ação, porque ele age em R2, como a gente verá mais à frente. É uma noção que a gente vai aprender, que é a ação de um grupo num conjunto. E produtos. O conjunto dos reais, excluído do zero, é um grupo abeliano com relação à multiplicação. Tá? Então você tem R menos zero com a cruzinha ali, ou com o xizinho, ou com o pontinho. Né? O elemento de identidade é 1, né? O inverso multiplicativo de um elemento Z é denotado por 1 sobre Z. Aí está escrito que pertence a Z, mas não pertence a Z, não. Pertence a R. Né? Ou por Z a menos 1. Tá? Por convenção, normalmente não se escreve A vezes B, nem A ponto B, mas simplesmente AB. Isso não é só para os reais, mas também para qualquer grupo. Né? A gente tem usado aí o asterisco, ou a cruz, ou o xizinho, mas é porque a gente está aprendendo aqui. Mas depois a gente não usa, né? Enfim, não se usa. Faz só a justa posição, né? A gente entende que isso é um produto, tá? Exemplos muito semelhantes são os números racionais menos o zero, né? Porque o zero não. Por que você exclui o zero? Porque o zero não tem um inverso multiplicativo, tá? Não vai existir um outro número que, quando multiplicado por zero, vai dar 1. Né? O 1 é o elemento neutro desses conjuntos aí, né? É o elemento neutro, é elemento chamado identidade, né? E aí tem algum número que, quando multiplicado por zero, vai dar 1? Não tem. Então, pronto, tem que excluir para aí vira um grupo. Tá? E as matrizes? A matriz, você tem que falar em inversão da matriz, aí alguma coisa, então não pode ser matrizes retangulares, tem que ser matrizes quadradas, né? Porque você está multiplicando, pela multiplicação. Tá? Então, você pega as matrizes inversíveis, é chamado GL, né? Grupo linear geral de grau N. Tá? E não é um grupo abeliano, a não ser que seja o G1 de L. Mas quem é o G1 de L? É o próprio número reais menos a origem. Tá? O resto é tudo não comutativo. Um grupo especial, as rotações em R2. O grupo das rotações em R2, tá? Como a gente já viu, as matrizes de rotação são dessa forma, cosseno θ, menos seno θ, cosseno θ, produto θ. Né? Então, é um conjunto com infinitos elementos. Tá? Geometricamente, esse conjunto é como se fosse uma circunferência
dentro do conjunto das matrizes 2×2 inversíveis. Né? Por que isso? Vamos lá ver. Vamos pegar aqui a circunferência, né, de centro zero e na origem e raio 1, tá, em R2. Tá? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual. Tá? Aí a gente vai pegar a função, um mapeamento do S1 dentro do grupo das matrizes 2×2. Tá? Você vai pegar o x, que está no S1, e vai construir uma matriz M de x, que é dada, os vetores aqui são verticais, então o x ocupa ali a primeira coluna da matriz MX, e na segunda coluna você tem xperp. Quem é xperp? É esse cara obtido trocando a ordem das entradas do x, né, e trocando o sinal da segunda entrada, né, quando ela entra na primeira. Né, menos x2 vezes x1. Tá? E esse é um vetor perpendicular a x1, x2, né, porque o produto escalar aí vai dar zero. Né? E no caso de usar senos e cossenos para representar o cara lá do S1, né, porque ele é um vetor de norma 1, você pode usar senos e cossenos, então o x vai ser o cosseno, θ seno θ, e o xperp vai ser o menos seno θ cosseno θ, e portanto essa matriz aí xperp, né, essa m de x, vai ser uma matriz cheia de senos e cossenos. Maravilha, a gente reconhece. É o quê? É a matriz de rotação. Então, isso é um mapeamento que pega um vetor x e leva numa rotação, tá? Dentro do conjunto das matrizes. Tá? Agora, geometricamente, essas rotações aí, porque isso aí é o conjunto, esse é o grupo das rotações, né? R2, né? É o R de θ para tudo θ pertencente a zero até 2π aberto. Poderia ser fechado também, mas só não faz diferença. Né? É como se fosse uma circunferência dentro do conjunto das matrizes, 2×2. Estou afirmando isso de novo, né? Explicando isso. Tá? No conjunto das matrizes, a norma euclidiana de uma matriz A qualquer é simplesmente elevar todas as entradas ao quadrado e somá-las todas e tirar a raiz quadrada disso. Tá? Então aí você tem A1 ao quadrado, que é o primeiro elemento lá em cima, depois o elemento embaixo dessa primeira coluna é A2,1, não é? Você leva ao quadrado, e por aí vai. Tá? Assim, essa chamada norma euclidiana, acho que é de Frobenius também, esqueci agora. E aí, você, então, como a matriz M de x é R de θ, é uma rotação, então você sabe quais são as entradas, cosseno θ, seno θ, não sei o quê. Aí você vê que a norma dessa matriz aí é raiz de 2. Tá? Ou seja, você pegou lá uma circunferência de raio 1, né, e levou em alguma coisa que todos os caras estão distando raiz de 2 da origem, da matriz nula. Né? Ok? Então, cada ponto é ampliado por um fator de raiz de 2, né? Quando é jogado no grupo das matrizes inversíveis 2×2. Tá? Mas será que entortou nessa jogada aí, nessa mapeada, nessa transformada, nessa funcionada, nessa algoritmizada do S1 para dentro do grupo linear geral 2, quando você pega essa circunferência, será que ela é entortada como a borda de um anel? Né? De fato, não. Né? Dentro desse conjunto de matrizes há um plano, um subespaço de dimensão 2, que contém a matriz de rotação. Tá? Por quê? Porque R de θ é cosseno θ, para lá não sei o quê, mas eu posso escrevê-la como cosseno de θ vezes a matriz de identidade, mais seno de θ vezes essa matriz aí, 0, 0, 1, menos 1, 0. Tá? Então você está vendo que é uma combinação linear de duas matrizes. Né? Quais são os coeficientes da combinação linear? Cosseno θ, seno θ. Tá? Então, você pode considerar o plano gerado por essa matriz, a identidade, pela essa outra matriz 0, 1, menos 1, 0, e você chega à conclusão que a matriz R de θ é um dos elementos desse plano daí, porque ele pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores que geram o plano.
Ok? Então, geometricamente, R2 de θ é uma circunferência dentro do conjunto das matrizes. Né? Teria que fazer uma continha a mais aí para ver isso mesmo, mas isso aí já está de bom tamanho. Né? Centro na matriz nula e raio 2, ou seja... Não, na verdade já está feito, né? Porque está no plano e dista raiz de 2, né? da origem. Né? Porque a gente já calculou isso. Né? Então, ou seja, o que acontece? Uma circunferência, geometricamente, R2, né, o conjunto das rotações em duas dimensões, é uma circunferência dentro do conjunto das matrizes de centro na matriz nula e raiz de 2. Ou seja, R2, né, é um S1 crescidinho no mundo maior e mais perigoso. Né? Né? Porque o conjunto das matrizes... Né? Então agora vamos ver a questão da ação de grupo em um conjunto. Uma ideia muito interessante, tá? Muito importante. Tá? Não faz o menor sentido você aprender a noção de grupo sem ver o que é ação de grupo num conjunto. E vamos fazer isso agora. Ação do grupo das rotações no espaço R2. Você considera a seguinte função. A, né? A de ação, a seguir. Tá? Ela começa no produto cartesiano do grupo vezes o R2 e leva em R2. Tá? Pega ali uma rotação, pega um X e vai ter uma ação, a ação, né, nesse par, R θ X, vai ser simplesmente igual a R θ vezes X. Tá? Então você vai rodar o vetor. Dado o par x, r θ e x, você vai simplesmente obter um ponto em R2 que é simplesmente a rotação por ângulo θ do vetor x. Tá? Mas agora vamos congelar a variável das rotações. Qual é a variável das rotações? É a primeira lá. Né? Isso aqui é quase como uma derivada parcial. Né? Você congela uma das variáveis. Vou congelar essa daí. Tá? Isso é, você considera uma rotação fixa e a função de A dá origem a uma função de R2 em R2. Né? Porque você só vai ter direito a mexer no X. O Rθ, a rotação você está fixa. Tá? E aí você então vai pegar a isso aí, eu vou dar o nome de T de Rθ, porque Rθ está fixo. Tá? Então, para outro Rθ vai ser uma outra transformação. Então, eu quero lembrar que essa transformação depende do Rθ, apesar dele estar fixo. Tá? Eu vou pegar o x e vou levar, então, na imagem dele, que é, por representação, é sempre assim, a notação de matriz, de função, né? Eu vou levar em t de Rθx, né? Que vai ser simplesmente, que é a ação do Rθ no x, né? Mas qual é a ação do Rθ no x? É simplesmente rodar por ângulo θ o x. Tá? Então é isso. Eu tinha uma ação, e com a ação eu, ao congelar a variável das rotações, obtive uma transformação de um conjunto nele próprio. E essa vai ser uma transformação inversível. Tá? Uma ação de grupo atuando em um conjunto, quando congelado o elemento de grupo, sempre dá uma função bijetora, injetora e sobjetora, desse conjunto nele mesmo, portanto, inversível. Isso é sempre. Mas então, o que é uma ação? A gente já está falando aqui ação, mas a gente não sabe o que é uma ação de um grupo em um conjunto. Tá? Uma ação de um grupo em um conjunto, né? G, vírgula, estrela, em um conjunto C, é uma função, né? A do produto cartesiano de G por C em C, né? Essa é a função, assim, com essa... Tem o domínio, tem o contradomínio, né? É isso que está falando aí nessa primeira equação aí. Né? Mas ela não é qualquer função, ela tem que satisfazer algumas propriedades. Né? Uma é da identidade, né? Que é o seguinte, quando você calcula a ação na identidade do grupo e num elemento qualquer, C, isso vai dar a identidade C, ou seja, vai dar C. Tá?
E tem a questão da compatibilidade também. Se você faz a ação de G1 vezes G2 em C, isso vai ser a mesma coisa do que você fazer primeiro a ação de G2 em C, A de G2 em C, aí depois você fazer a ação do G1 nesse A de G2C. Tá? Essa é a compatibilidade. Tá? É como a gente já conhecia no caso da rotação. Né? Você roda com um ângulo e depois com outro, é a mesma coisa do que somar os ângulos e rodar tudo de uma vez. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Né? A ação olhando da direita, né, para a esquerda, nessa equação de compatibilidade aí, o que é que ela diz? Bom, eu agi no C com o elemento G2. Aí depois eu agi no resultado, quando eu ajo no C com o G2, eu tenho um novo elemento do conjunto C. Aí eu vou agir com o G1. Tá? Então, nesse novo elemento, então vai dar um outro novo elemento. Tá? Isso é a mesma coisa do que eu agir, né, no elemento C com o produto dos elementos do grupo, G1 vezes G2. No caso da ação das rotações fixado no elemento do grupo G, a ação define uma função objetora, né, uma transformação de C em C denotada por T de G, né, definida por T de G de C em C, que pegam o C e devem TG de C, que é a ação do G sobre o C. A propriedade de identidade, da identidade, o que vai falar? Vai falar que quando o T de E do elemento identidade vai ser a função identidade de C. Tá? É isso que ele está dizendo. Né? Por quê? Porque é isso que você pediu. Né? A de EC é igual a C. Tá? É uma propriedade do que é uma função ser uma ação. Tá? E a propriedade de compatibilidade, o que ela provoca nisso? Ela provoca que o produto do. O que ela provoca a gente já viu pela definição dela, em termos da ação. Mas o que provoca em termos das transformações que você tem de C em C, construídas se você tiver a ação. Tá? Qual é o efeito nas transformações? Tá? Essa conta aqui embaixo tá, é um passo, né, mas a gente pode olhar o início e o fim. Né? Ela diz o seguinte, ó, essa transformação associada ao produto do G1 com G2 é igual à composição das transformações de T de 1 composta com T de 2. Tá? E aí vai a par e passo mostrando isso. Tá? Primeiro, usa o que significa essa transformação. Essa transformação é definida pela ação. Tá? Aí na ação, como é um produto, usa a compatibilidade, que é a segunda igualdade aí. Tá? Aí depois você diz, bom, mas o que é essa ação em termos da transformação? A primeira aí. É o T de 1 aplicado nesse cara. E o que é a ação aí? Vamos escrever em termos da transformação. É o T de 2. Mas o que é isso aí? É T1, T de 1, T de 2, C. Isso é T de 1 composta com T de 2, C. Então isso está dizendo que o produto no grupo é levado no composição das transformações. Ok? Aqui a gente tem uma coisa que é, você tem a ação e você tem as transformações do grupo, do conjunto no conjunto. Ou você também pode pensar ao contrário, você tem as transformações do conjunto no conjunto, os T's, e aí você constrói a ação. Né? Vamos ver uns exemplos? Bom, o grupo GL2. Quem é o grupo GL2? Grupo linear geral em R2. Né? Das matrizes inversíveis, ele age em R2, né? Simplesmente usando a multiplicação da matriz pelo x. Tá? Agora, o conjunto M2 por 2, das matrizes 2 por 2, não é um grupo quando você considera a multiplicação de matrizes. Tá? Mas, mesmo assim, tem uma função que é essencialmente idêntica, né? Com R2 não, com essa daí, né? Mas não é uma ação. Né?
Eu vou chamar de A também, mas não é uma ação. Por quê? Porque o M22 não é um grupo. Tá? Mas você tem ali, pega uma matriz Q, X e um vetor X, você leva em Q vezes o X. Tá? Mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O grupo das translações T2 em R2. Que grupo é esse? Ele é R2+, como já foi falado lá atrás, né? É o grupo das translações em R2 e age em R2, gerando as transformações de R2 em R2 chamadas de translações. Tá? Dado o vetor V em R2, define-se a transformação de translação em R2, denotada por T de V, dada por eu pego um elemento de R2, X, e levo em outro elemento de R2, né, que é T, que é TV de X, que é o quê? Simplesmente somar V mais X, né? Somar ao X o V. Tá? Essa é a chamada translação. Quando você faz isso, os pontos de R2 são todos transladados por V. Tá? Associada a essas transformações, então temos a ação de T2 em R2, né? Que pega V e X e leva em V mais X. Tá? É a mesma coisa, só que o TV, o V está fixo. No A, tanto o V quanto o X variam. Tá? Isometrias. Isometria significa iso mais metria, isto é, mesma, iso, mesma, metria, medição. Em R2, uma isometria é uma função bijetora que preserva a distância entre pontos. Isto é, se notarmos por F uma isometria em R2, então a distância de F de x a F de y vai ser igual à distância que o x tinha do y. Tá? Ou seja, você transformou o x e o y em F de x e em F de y, mas você transformou de tal forma que a distância permaneceu. Tá? Para todos os pares de pontos x e y em R2. Tá? As isometrias em R2 são constituídas de rotações, espelhamentos e translações. Tá? Isso é um teorema um pouco mais complicado, né? Não é tão simples assim demonstrar, possível demonstrar, mas usando cálculo, mas não é tão simples. Formando um grupo, o grupo das isometrias de R2, né? Que a gente vai denotar por I de 2, que age em R2. Tá? O cubo de Rubik, representado duplamente neste slide, é uma imagem, um conjunto, é uma fotografia, uma imagem, né? Em R2, portanto. Né? Seus pontos estão marcados com uma cor. Aí você tem a transformação T aí, de R2 e E2, que leva o cubo nele mesmo, né? Mas vocês veem aí com os pontos materiais de partida indo neles mesmos, é uma isometria. Tá? Você está vendo aí a origem, né? Como ela ficou diferente na posição aí. A origem está parada, né? O cubo é que andou, né? Então, é isso. Bom, então, os espelhamentos em R2. Como no caso do espelhamento do pentágono, podemos representar os espelhamentos em R2 centrados na origem por E de θ é igual a R de θ, E de θ vezes R de menos θ, né? Onde θ é o ângulo no sentido anti-horário que o espelho faz em relação à vertical. Tá? Aqui também, como no caso do pentágono, o conjunto de espelhamentos, né, que é o E de θ para tudo θ entre 0 e 2π, não é um grupo. As isometrias lineares em R2. Tá? IL de 2, que é um grupo de Lie, sei lá, é só um nome aí para vocês, né, mas só para ouvir esse nome. Né? O conjunto das rotações centradas na origem, tá? Que a gente está recordando aí, é esse daí, né? O R de θ para todo θ, né? É um grupo abeliano. Os espelhamentos não é um grupo, né? Só estou repetindo. Tá? A união deles é um grupo com o produto de matrizes, né? É o chamado grupo das isometrias lineares em R2. Né? Leva o zero no zero, por exemplo. Tá? Tem outras propriedades, mas é isso. Que não é abeliano. O grupo obtido do produto cartesiano de grupos. Quando você pega o produto cartesiano do grupo das translações com o grupo das isometrias lineares em R2, tá? Você faz esse produto cartesiano. Né?
tem a seguinte operação binária, produto dados dois elementos UG e VH, então, usando a multiplicação fator a fator, digamos, denotada por estrela, dada por U,G vezes V,H, sendo U mais V na primeira componente, o vetor com o vetor de translação, e o G com o H multiplicado, produto de matrizes. Tá? Mas essa não é a multiplicação que nos interessa. E o grupo das isometrias em R2 e de 2 é mais interessante e misterioso por causa da multiplicação estrela do grupo, que é mais esquisita. Continuamos com a questão de multiplicar esses pontos UG e VW, mas o seu produto vai ser U mais GV, vírgula, G vezes H. Tá? Esquisito, né? O G vezes H continua a mesma coisa, a primeira componente aqui foi modificada para, em vez de ser U mais V, passou a ser U mais GV. Esquisito, mas tudo bem. O grupo das isometrias, né, a gente vai então denotar por um produto cartesiano com um tiozinho em cima, né? Então é chamado um produto cartesiano semidireto, né? Entre o grupo das translações e o grupo das isometrias lineares em R2, em que a operação binária de multiplicação do grupo é dada como dito anteriormente, né? Só estou repetindo aqui. Por quê? A motivação é a ação desses grupos em R2. Tá? A ação de I, né, dá origem a transformações de R2 em R2. Dado o vetor U pertencente a R2 e uma matriz de isometria, G, a transformação isométrica em R2, denotada por T de U,G, é definida como T de U,G no X é U mais GX. Tá? Você podia perguntar, por que você não soma primeiro o U com o X e depois aplica o G? Né? Porque não é interessante. Tá? Assim é mais interessante. Tá? Poderia também ser, mas assim é mais bacaninha. Tá? Associada a essas transformações, temos a ação de IL em R2, né? Que pega o G em X e leva em U mais GX. É a mesma coisa. Tá? Só que agora eu deixo o UG variar à vontade. E em cima o UG está fixo. Porque o produto no grupo é daquele jeito semidireto. A motivação é da ação desses grupos em R2. Tá? Como A de UGX é U mais GX, aplica a parte. O que isso aí faz? Ele aplica a parte linear antes e depois translada, né, pelo U. Né? Aplica G no X, depois translada por U. Né? Pela compatibilidade de ações, da ação, você tem que A de UG vezes VH de X é A de UG, vírgula, A de VH de X. Então vamos pegar o lado direito aí e vamos calcular. Né? Eu tenho que A de UG, A de VHX. Né? Vamos calcular usando a ação que a gente tem lá. Né? U mais A de UGX é U mais GX. Tá? Então, ali a primeira que você vai fazer é A de VHX. Isso é V mais HX. Tá? E aí, então, agora você vai aplicar o G. Aí você, o que você faz? Você põe U e multiplica o G pelo X que tem lá. Mas o X que tem lá é V mais HX. Então vai ficar U mais G vezes V mais HX. Aí vai ficar G vezes V mais G vezes H. Tá? E, portanto, aí você vê que U mais GV é um vetor. E depois você tem GHX. Então, isso aí é como se fosse A desse vetor U mais GV, vírgula GH. Tá? Aqui eu fiz bobagem. Não, tá certo. Não, eu fiz bobagem. Não, tá certo. Tá certo. Não, eu fiz bobagem. Por quê? Porque deveria estar invertido aqui
aqui no final, o U, o A, eu coloquei o X na frente, o que é U mais GV, e o GH. Deveria ser GH, vírgula, U mais GV. Né? Porque primeiro é o elemento do grupo. Ah, não, é porque isso aqui não está aparecendo direito, não está certo. É porque cortou aqui, é que depois desse GH tem o X. Tá? Então, você tem, aqui você tem U, G, e você tem o vetor, tem um par aqui, que é o vetor, e o GH, que é o elemento do grupo, e depois tem o X, que não está aparecendo aqui na transparência. Uma ação de de 2 em R2 das isometrias dá origem a transformações, né, isometrias, de R2 em R2, né? Isso é só uma recordação. Dado V, né, em R2 em uma matriz de isometria linear G, a transformação isométrica em R2, denotada por T de VG, é definida por T de... isso aqui eu já falei antes, não vou falar aqui, eu vou voltar aqui o que eu tinha falado. Tá? Porque eu acabei não dizendo porque aqui eu cheguei aqui e veja bem, eu tenho ali ali aquela a segunda equação nessa transparência é a condição de compatibilidade. Tá? Eu peguei o lado direito e fiz a conta e cheguei lá numa outra expressão para ela na forma típica, né? A de um elemento do grupo e um vetor x. E ali, pelo lado esquerdo da segunda equação ali, você também tem o A, um elemento do grupo, dado como produto de dois elementos, o G vezes VH, e depois o X. E lá no outro você tem a mesma coisa, só que tem uma outra, tem um elemento do grupo, que é U mais GV, vírgula, GH, e depois tem o X. Tá? Então, para ver compatibilidade nessas coisas, tá? Você vê que o natural é que o produto entre o G e o VH, para esse tipo de aplicação, é U mais GV, vírgula, GH. Não é só U mais V e G vezes H. Tá? Então, desse jeito, é natural definir esse grupo, né? O produto, o produto de grupo nesse produto cartesiano dos elementos aí dos dois grupos desse jeito diferente, né? E isso é chamado um produto semidireto. Ação. Isso aí eu já falei, tá, pronto. Ações, espaços, funções. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque dada a ação de um grupo em um conjunto, ela pode ser estendida a uma ação sobre as funções definidas no conjunto. Tá? Por exemplo, a ação das isometrias em R2 pode ser estendida ao conjunto das funções escalares de R2 em R, né? Que a gente denota por C de R2 em R. Tá? E veja bem, aí está meio que representando o gráfico de uma função de R2 em R, né? Com essa mistura gaussiana aí, sei lá. E a ação, quando se fixa um elemento do grupo, né, VG, dá origem à transformação, né, que pega x e leva em x, em V mais gx, como a gente já sabe. Né? Então, a extensão a uma função definida em R2, f, pertencente ao conjunto dessas funções escalares, né, é dada pela nova função. Né, uma nova função, a notação que a gente vai usar é essa aí. É uma função t, vg, f. Né? E que função é essa? É uma função de R2 em R2. Então eu tenho que dizer o que ela faz com x. O que ela faz com x é simplesmente avaliar, quando avaliada no ponto x, ela é a f avaliada na transformada do x pela ação do grupo, pela transformação proveniente da ação do grupo. Essa t de vgx. Mas que isso se traduz em simplesmente fazer V mais GX. Então, é só isso. Pega X e leva em F de V mais GX. Tá? Isso parece um pouco complicado, mas não é tão complicado assim. Tá? Vamos ver aqui. Tá?
pela ação do grupo em R2, TVX transforma o R2. E se induz, produz uma transformação no conjunto das funções de R2 em R. Isso é, dado qualquer elemento F pertencente ao conjunto das funções de R2 em R, ele é transformado em outra função, que a gente vai denotar dessa forma aí, toda sofisticada, anotação difícil, mas é uma outra função de R2 em R. Tá? Ela tem todas essas nomenclaturas aí, só para a gente lembrar de onde é que ela vem, quais são os elementos que vão alterá-la, vão alterar a função f. Né? Então, no fundo, você está pegando uma função, levando numa outra, então você está transformando o conjunto das funções. Tá? Quem é essa nova função? É uma função dada por uma composição. Dado um x pertencente a R2, primeiro você transforma o x pela ação do grupo, pela transformação que vem da ação do grupo. Você vai calcular V mais Gx. Depois você calcula F nesse novo ponto. Tá? Então, é isso que você acontece. Tá? Em resumo, um espaço de funções é um conjunto, então podemos falar diretamente na ação do conjunto nesse conjunto, tá? Que vai pegar a função e vai levar numa outra função, tá? Em que a nova função é uma função do plano que é dada dessa forma aí. Tá? Como dito anteriormente, isso parece complicado, mas não é tão complicado assim. Tá? Mas o complicado é isso aqui que eu vou mostrar agora, que é curioso, né? É que a ação é ao contrário. Tá? Por exemplo, que a ação de um grupo no espaço de funções de um conjunto parece funcionar ao contrário. Tá? O exemplo mais simples, né? E que ocorre quando consideramos a equação, por exemplo, x2 mais y2 igual a 1, e x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Tá? Ao olharmos, isso aqui não é exatamente um exemplo do que eu estou falando, mas é mais ou menos. Tá? Ao olharmos, vemos aí um vetor 2 menos 1, mas a circunferência é transladada pelo negativo daquele vetor, menos 2, 1. Tá? Aparece 2 menos 1, translada por menos 2, 1. Tá? A mesma coisa acontece com funções gaussianas, né, com funções. Por exemplo, a gaussiana em somente. A distribuição normal, padrão em R, a gaussiana padrão, tem densidade de probabilidade dada por ρ de x igual a 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos 1 meio de x2. Tá? Quando se tem uma média, x igual a x estrela igual a 19, uma variância sigma 2, então a densidade da probabilidade é escrita como x, tem a normal 19 de sigma 2, é a ρ de x, né, dessa variável aleatória daí, 1 sobre raiz de 2π sigma, a exponencial de meio x menos 19 ao quadrado sobre sigma 2. Aí você vê o menos ali aparecendo. Tá? É uma translação, né? Mas o cara jogou lá para 19. A média está lá em 19. Novamente, a ação do grupo de translações em R parece funcionar ao contrário, no espaço de funções definidas em R. Ao olharmos, vemos uma translação em R por menos x estrela, que é igual a menos 19. Mas o gráfico é transladado por x igual a 9. E não é só em R. Em R2 a ação, translação também é ao contrário. Tá? É a mesma coisa. Tá? Você, aqui, se você pegar f de x mais v, né? Aí você, na verdade, você translada para menos v. Tá? Você está vendo ali a origem, 0, o vetor menos v está indicado aí por amarelo, tá? O v é na outra direção. E não é só translação, a rotação também, a ação é ao contrário. Tá? Você faz uma rotação por ângulo positivo, tá? E o gráfico vai pelo mesmo ângulo no sentido oposto. Tá? Bom, vamos entender melhor essa questão. Na verdade, a definição de ação de grupo que apresentamos, em que a propriedade de compatibilidade é A de G1 vezes G2 igual, C é igual a de G1 aplicado em A de G2C, é chamada de ação à esquerda. Uma ação à direita no grupo, de um grupo no conjunto, é uma função A de C vezes G em C. Tá? Você vê aí que mudou o C de posição com G. É de C vezes G, não é de G vezes C. Tá?
em que a probabilidade de compatibilidade é o seguinte: A de C G1 G2 é A de C G1, né, vírgula G2. Se temos um grupo que age pela esquerda em um conjunto C, no caso R2, por exemplo, ele irá agir pela direita no conjunto das funções definidas em C, por exemplo, no conjunto de C para R. Ok? Padrões do plano. Simetrias e ações em padrões do plano. Figuras coloridas no plano podem ser entendidas como funções vetoriais definidas no plano. Tá? Você tem de R2 para 0, 1, né? No sistema RGB, Red, Green and Blue, né? Para cada um do 0, 1, né? Intensidade nula e máxima intensidade, né? em 1. Né? E são três funções, na verdade é uma função de R2 para R3, né? Ou seja, são três funções escalares. Tá? Assim, a ação de grupos em R2 provocam também uma ação no espaço dos padrões, tá? Porque um padrão pode ser pensado então como uma função assim, tá? Nas funções I de R2 em 0. Tá? Captar a essência das simetrias no padrão no plano é determinar o grupo de simetrias que, ao agir no plano, provoca uma ação no padrão e não o altera. Retiramos que uma ação de um grupo em um conjunto, por exemplo, R2, promove uma ação ao contrário no conjunto das funções. Isso contempla, no caso em que C é igual a R2, o conjunto das funções C de R2 em Rn, em especial C de R2 em R3, o que inclui os padrões, ou imagens coloridas, da forma I de R2 em 0, 1. Tá? Ou seja, I pertence ao conjunto das funções de R2 em R3. Geradores de grupo. No grupo diedral D5, a rotação BR de 2π sobre 5 e o espelhamento é 0 geram os outros, no sentido em que todos os outros podem ser escritos como produtos finitos desses ou das inversas desses. Um exemplo é R de 8/5 de π. Ele é R de 2π sobre 5 a quarta. O produto de 4 vezes o produto do R de 2π. Ou a alternativa, R de 8π sobre 5 é a inversa do R de 2π sobre 5. Quando isso acontece, usamos a notação que D5 é igual a brackets, colchetes, dos geradores. Tá? Conveniente, basta descobrir os geradores do grupo, não precisamos listar todos os elementos. Isso lembra o conceito de base de um espaço vetorial ou de um alfabeto para uma língua. Exemplos de padrões, de geradores em padrões no plano. Tá? O grupo do quadrado é o grupo diedral D0 gerado pela rotação de 2 de π sobre 2 e pelo espelhamento é 0. Tá? Aqui a simetria por ilimitadas translações horizontais. Aqui não é possível falar em gerador, mas a translação T de 1, 0 está lá dentro, bem como os espelhamentos vertical e horizontal. O grupo denotado por G, F da figura, mais seria o T do alfa, do A pertencente a R, para todo o R, unido com os espelhamentos verticais e horizontais. Aqui não há espelhamento que preserve o padrão, tá? Como a gente pode verificar aí, tá? A única coisa que acontece é, tem aí esse V, né? Que se você fizer a translação, você permanece, então o grupo desse cara daí é o grupo das translações geradas por esse vetor V aí, indicado na figura. Aqui a rosácea preta é o grupo diedral D7. E o da rosácea vermelha são só as rotações geradas pela rotação de 2π sobre 16. Né? O grupo de 12 rotações no plano. Não, tem um errinho ali, tá? São 12 rotações, só não são 16. Enfim. E, bom, quais seriam as simetrias desse aí? Fica aí para vocês pensarem. Grupo de simetrias. Quais os geradores? Bom, adquirimos uma linguagem básica para tratar de simetria. Essa linguagem é a teoria de grupos e suas ações.
Simetrias são padrões bastante relevantes. Essa linguagem tem impacto, pelo menos, em computação gráfica, visão computacional, processamento de imagens e em aprendizado de máquinas. Bom, aqui eu deixo algumas referências, né? Volto a falar no livro do Herman Weyl e também num belíssimo livro do Ricardo Sá e da Asla Sá sobre malhas arquimedianas, que são padrões do plano muito bacanas. Tá? É isso. Muito obrigado.